Irmãos, bom dia. Essa é uma parábola muito interessante, né? Começando aí com o verso 15, não me é lícito fazer o que quiser do que é meu. Hoje na aula a gente aprendeu que a gente não deve ficar falando de economia, política, etc., mas às vezes a Bíblia fala de economia, de política, né? E eu acho que grandes correntes de políticas dizem que sim, não é lícito você fazer o que você quiser do que é seu, que o Estado tem que interferir e definir, né, o que você deve, o que você não deve fazer, o que é seu, e normalmente dar muitas mordidas naquilo que é seu, né? Bom, essa parábola, irmãos, descreve uma cena que acontecia com muita frequência em Israel na época de Jesus. Esses homens que estavam aqui parados nessa praça não eram vadios. A praça era uma espécie de bolsa de trabalho. Os homens iam à praça de madrugada com as suas ferramentas e esperavam que alguém viesse e quisesse contratá-los. E reparem que o homem saiu de madrugada, depois às 6 horas, depois às 9, depois meio-dia, depois 3 da tarde, por fim, na hora 1:10, às 5 horas da tarde, né? O fato desses homens permanecerem nesse lugar, nessa praça, até às 5 da tarde, mostra o quão desesperados eles estavam para encontrar trabalho. Então, pensem nisso. Significados da parábola, de acordo com os comentários. Primeiro, essa parábola pode ser considerada uma advertência aos próprios apóstolos. É como se Jesus estivesse dizendo àqueles homens que o acompanharam desde o princípio: vocês receberam o grande privilégio de entrar primeiro no reino, desde o seu começo. Mas chegará o momento, em épocas posteriores, em que outros entrarão para fazer parte dele e da vida de vocês. Vocês não devem exigir uma honra e um lugar especiais porque chegaram antes deles. Mas foi exatamente isso, irmãos, que eles fizeram quando a gente continuar a ler o capítulo 20, nos versos 20 a 28. Entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Todos os homens, não importa quando cheguem, são igualmente valiosos para Deus. Aplicação. Há quem acredite que porque pertence a uma igreja durante muito tempo, pode ditar normas e ações. Essas pessoas se ofendem por aquilo que podem considerar uma intromissão de gente nova na igreja. Mas na igreja cristã, a antiguidade não é posto. Não importa se alguém entra no reino na juventude, no vigor da maturidade ou no outono da vida. Deus nos ama igualmente. Gostei muito desse trecho aqui, de um comentário. Na cidade santa do Apocalipse há 12 portas. Há portas, existem portas do lado leste, que é a direção do nascer do sol, onde o homem entra na manhã da vida. E há portas no lado oeste, que é a direção do sol poente, pelas quais entra o homem avançado em anos. Não importa em que momento nos aproximamos de Cristo, somos igualmente queridos por Ele. Mas eu acho que nós podemos ir ainda mais longe nessa comparação. Às vezes, um homem morre farto de dias, cheio de honras, tendo cumprido seu trabalho. Às vezes, parte para a glória um homem muito jovem, antes de ter realizado o trabalho que se esperava dele. Eu lembro aqui um livro chamado A Jornada no Império. Procurem ler, li com lágrimas. Fala de entre outros, né, de uma igreja congregacional no Recife, no século XIX, e a igreja pediu um pastor para o Spurgeon. O Spurgeon mandou um rapazinho muito promissor da escola de pastores, e ele veio para o Recife cheio de ardor e morreu, eu acho que com menos de um ano, no Recife de febre amarela, né? Nós vivemos o fundador da igreja presbiteriana no Brasil, o Simonton, que morreu com 37 anos, com 34 anos, melhor. 34 anos também de febre amarela, depois de ter ficado uns 6 anos aqui no Brasil, né? A esposa dele também morreu logo depois do parto da primeira filha deles, períodos, né, em que a morte rondava. Então, muitas vezes pode acontecer isso, né? Mas tanto aquele que morre farto de dias,
quanto aquele que morre ainda na sua juventude receberão as mesmas boas-vindas da parte de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo está lá esperando a ambos, e nenhum dos dois terminou a sua vida cedo demais ou muito tarde, diante da providência de Deus. Também encontramos aqui a compaixão infinita de Deus. Nós podemos reparar que existe, irmãos, um elemento aqui de ternura muito grande. Não existe nada mais triste nesse mundo do que um homem desesperado atrás do sustento da sua família, né? E ali estavam esses homens esperando na praça porque ninguém tinha ido contratá-los. E nós podemos concluir que foi só por compaixão que o dono da vinha deu trabalho àqueles que ficaram na praça até as 5 horas da tarde. E além disso, na nossa mente, né, a justiça diria que quanto menos horas um homem trabalhasse, menor deveria ser o seu pagamento. Mas aquele homem sabia que se aqueles jornaleiros voltassem para suas casas com menos dinheiro, eles iriam encontrar uma mulher muito preocupada e crianças com fome. Portanto, aquele homem foi além da justiça e deu a eles mais do que eles mereciam. Inclusive, irmãos, a minha Bíblia, que é uma versão mais antiga, diz assim, no verso 8, chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal. Paga-lhes o jornal, né? A gente não entenderia isso hoje. Por isso que é bom a gente entender o significado das palavras antigas, né? Jornal, o jornaleiro. Eles eram jornaleiros, não porque entregavam um jornal, mas porque eles recebiam ao fim de uma jornada de um dia. O pagamento era diário. Então, o jornal tem a ver com o dia, né? Por isso que o jornal tem a ver com o dia. No dia seguinte, as notícias às vezes ficam já obsoletas, desatualizadas. É para o dia. Então, daí que vem a palavra jornal no contexto moderno, não é? Então, ele foi além da justiça. E essa parábola também mostra a generosidade do nosso Deus. Nem todos fizeram a mesma quantidade de trabalho e realizaram a mesma quantidade de trabalho, mas todos esses homens receberam o mesmo pagamento. E aqui nós vemos os comentários destacando 2 aspectos aqui. O primeiro é que o que importa não é a quantidade de serviço que nós realizamos, mas o amor com que nós oferecemos o nosso serviço. Um homem muito rico pode ofertar muito em um gesto de grande generosidade e nós devemos nos sentir agradecidos por isso. Eu me lembro que quando eu vi o Denzel Washington, né, a notícia do Denzel Washington oferecendo lá $1 milhão para a construção do templo, novo templo da igreja que ele frequenta, eu falei, poxa, pensou? Vou orar pela prosperidade dos nossos irmãos aqui, né? Quem sabe a gente tem alguém que ofereça R$1 milhão, não precisa nem ser de dólares, né? Mas não importa, né, a quantidade aqui, nós devemos realmente nos sentir agradecidos, né? Mas uma criança, ela pode ofertar alguns centavos que foram economizados com muito esforço, né? E essa oferta, que não tem talvez valor em si mesma, pode nos comover ainda talvez mais do que a oferta do rico, como Jesus demonstrou na oferta da viúva pobre. Então, enquanto o nosso serviço seja o melhor que nós podemos ofertar e tudo que nós podemos oferecer, todo serviço é bom e tem o mesmo valor diante de Deus. Segundo ensino, e é ainda mais importante, tudo que Deus nos dá de graça. Nós não podemos ganhar o que Deus nos dá. Nós não podemos merecer aquilo que Deus nos dá. Nós não podemos fazer de Deus o nosso devedor. O que Deus nos dá nasce unicamente da bondade do coração dele, nasce da sua graça. O que Deus nos dá não é um pagamento, e sim um dom. Não é uma recompensa, e sim uma graça. E isso conduz ao ensino maior dessa parábola. O mais importante do nosso trabalho é o espírito com que o nosso trabalho é feito. Os servos desta parábola estão divididos em 2 classes. Os primeiros chegaram a um acordo com o Senhor. Eles tinham um contrato. Eles disseram, nós trabalhamos se nos pagar essa soma. Trabalhavam por um salário e a única coisa com que se preocupavam, como a parábola mostra, era receber aquilo que eles iriam
receber pelo trabalho deles ao final do dia. Mas no caso daqueles que foram contratados mais tarde, não se menciona nenhum acordo, nenhum compromisso. O que aqueles homens procuravam era ter simplesmente uma oportunidade de trabalhar e eles deixaram a quantia que iriam receber nas mãos do dono da vinha. Então, a nossa lição aqui: ninguém pode dizer que é um cristão se a sua primeira preocupação for o pagamento. Foi isso que Pedro perguntou, né? Como nós já vimos aí no capítulo 19, no verso 27. A pergunta de Pedro pode ser traduzida, né? Que vantagem nós vamos obter pelo fato de nós te seguirmos? E essa é uma pergunta muito impertinente, né? Nenhum cristão pode fazer esse tipo de pergunta. O cristão deve trabalhar pela alegria de servir a Deus e ao próximo. É por isso que os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. E o paradoxo da vida cristã é que aquele que busca a recompensa a perde, e aquele que se esquece dela a encontra. Que Deus possa sempre nos abençoar e que possamos sempre tirar proveito da leitura da sua santa palavra, irmãos.